Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Frutas SA. Por aqui você fica sempre muito bem informado sobre esse que é um dos segmentos mais importantes para o agronegócio brasileiro. E hoje você vai conhecer a história e o trabalho de uma pesquisadora brasileira que acaba de ser escolhida como a vencedora do prêmio Ingênias Latam, concedido pela União Europeia a mulheres inventoras da América Latina. Ela foi reconhecida por sua invenção protegida em nível nacional para o tratamento e a prevenção de doenças bacterianas em plantas de citros, que produzem frutas como laranjas, limões, tangerinas. Eu estou falando da pesquisadora do Instituto Agronômico de Campinas, Alessandra Alves de Souza. A Alessandra vai aparecer com a gente no nosso telão para esse bate-papo. Alessandra, seja muito bem-vinda aqui com a gente ao nosso programa, ao canal AgroMais. Muito obrigado, viu, pela participação. Tudo bem com você? Olá, Felipe, tudo bem? Bom, primeiramente, muito obrigada aí pela sua introdução, né? E também pelo convite para participar desse programa aí maravilhoso aí do agronegócio. Muito obrigado mais uma vez, uma satisfação nossa recebê-la por aqui, viu? Antes da gente falar um pouquinho de fato sobre a pesquisa, o que te levou a receber esse prêmio, né? Eu quero saber de você o que significa para você ser vencedora brasileira desse prêmio, né? Um prêmio importante. Não sei se eu pronunciei certo ali, né? Ingênias Latam. Enfim, o que significa para você, de que maneira você recebeu essa premiação, hein? Olha, Felipe, eu fiquei assim muito surpresa e também muito feliz, né? No momento que a gente recebe um prêmio como esse, é uma sensação de que assim a gente não é só nosso, né? É um prêmio que representa assim todas as mulheres inventoras do Brasil. Então assim, eu me senti muito honrada com esse prêmio, feliz pelo trabalho que nós fizemos, feliz por toda uma trajetória para chegar até aqui, mas também por representar as mulheres inventoras do nosso país. Então foi uma honra assim muito grande para mim. Muito bem, e vamos aproveitar aqui o espaço ainda para falar sobre o prêmio. Para quem não conhece, não teve oportunidade ainda de ouvir falar, esse é um prêmio concedido lá na União Europeia, né? Explica para a gente mais ou menos que prêmio é esse, inclusive onde foi a cerimônia. Ela já foi realizada essa cerimônia, né? Isso, ela foi realizada no Chile, mas antes deixa eu explicar um pouquinho esse prêmio, né? Esse prêmio é a primeira edição de uma iniciativa da Ao Invest Verde, da União Europeia, para mulheres inventoras da América Latina, né? E por que isso? Porque existe uma estatística que mostra que a quantidade de patentes com mulheres ela é muito baixa, né? Então, a representatividade feminina nessa parte de invenção, de inovação e patentes, ela é muito, muito baixa, não só aquelas que são as principais inventoras, mas também é pequena aquelas que participam do processo, né, de invenção de uma tecnologia ou de um processo, né, que vem a culminar numa patente. Então, isso foi uma iniciativa para que se estimule as mulheres e que também se olhe para a igualdade de gênero nesse setor da inovação. Né? Então, foi essa iniciativa para isso, né? Para valorizar essas mulheres, valorizar essa capacidade inovativa, mas principalmente para incentivar, né, esse olhar da capacidade feminina, da importância da mulher, né, quando ela tem esses projetos inovadores, para que de fato eles cheguem a uma patente e chegue à transferência. Então, esse olhar para a igualdade de gênero na inovação. Muito bacana, e vale ressaltar aqui que você foi premiada, né, foi reconhecida, mas outras mulheres brasileiras também, né, foram homenageadas, participaram, né, dessa premiação. Na verdade, várias mulheres, né, apresentaram a proposta, então, assim, mas só uma, né, no Brasil, porque nesse primeiro, na primeira edição dessa premiação, digamos assim, é uma primeira edição, né, do All Invest Verde com a União Europeia e a EIPO, que é a parte da União Europeia das patentes, né, que financia essas patentes, enfim. A primeira edição ela teve como representantes o Brasil, o Chile, o Uruguai e o Paraguai. Então, essa foi a primeira edição, foram esses 4 países. Provavelmente no próximo ano, outros 4 países vão ser
elegíveis assim para apresentar as invenções das mulheres, né, dentro do seu país. No caso do Brasil, foi o INPE, né? Então, nós temos a patente registrada e licenciada pelo INPE, que é o órgão do Brasil que avalia se a tua tecnologia, se a tua invenção de fato ela é inovadora, né? Se ela é nova e se ela pode ser patenteada. Então, todas as mulheres no Brasil que tinham patentes aprovadas pelo INPE estavam aptas a submeter a essa premiação. Então, eu tive a grande honra de ser indicada pela minha instituição, o Instituto Agronômico, né, de Campinas, o IAC. Então, ele indicou meu nome para que eu apresentasse a patente. Então, assim como eu apresentei, várias outras mulheres devem ter apresentado. Eu não sei o número exato de todas que apresentaram, né, para concorrer a esse prêmio. Então, eu fui a escolhida. Então, só uma pesquisadora, de fato, de cada país foi premiada, né, nesse evento que aconteceu no Chile, no dia 4 de setembro. Muito Por isso que bem. eu me Então, senti muito honrada, né? Porque sim, eu fui a sim. única, A a única única não, só brasileira, tinha né? uma vaga mesmo, né? Acho que várias mereciam, né? Várias com certeza mereciam, acho que todas. Quando a gente chega para ter uma patente é um caminho muito longo. Depois eu vou contar um pouco essa trajetória, mas é um caminho muito longo. Então, a hora que você tem essa patente licenciada, é aprovada, licenciada e ela é transferida ao setor, realmente é algo muito, é uma trajetória muito longa para todas nós. Então, o fato de eu, por isso que eu falo que o fato de eu estar lá, de eu ter sido a escolhida, foi uma honra enorme, mas eu também gostaria que a minha premiação ela fosse estendida a todas as outras mulheres, né, que eu representasse todas as outras, porque todas são merecedoras de prêmios. E com certeza todas vibram também quando uma mulher como você, né, representa todas elas em uma premiação como essa. Bom, e aí ali no começo do programa eu fiz uma introdução muito rápida e de uma maneira muito genérica eu expliquei mais ou menos, né, o que te levou a essa premiação. Então agora eu vou passar essa palavra para você, essa pergunta, para você explicar melhor qual foi exatamente a inovação, a pesquisa que levou você então a ser premiada. Então, vamos lá, a história é um pouco longa mesmo. Eu comecei a trabalhar nesse projeto, né, que é o uso do N-acetilcisteína, que muitos aqui, né, devem já conhecer, que é uma molécula utilizada na saúde humana para melhorar a respiração, né, das pessoas que estão aí com os brônquios, né, congestionados, que tem muco. Então, eles tomam muito nessa, é uma molécula já usada há muitos anos na medicina para desestruturar esse muco que a gente chama biofilme bacteriano, né, que ela forma esse muco. Eu vou chegar lá como que eu cheguei nisso, tá? Eu vou explicar, tentar explicar rapidamente como eu cheguei lá. E essa molécula também, além dessa propriedade que a gente fala antimicrobiana, por aliviar essa condição bacteriana que forma esse muco, ela também é utilizada como suplemento alimentar, porque ela diminui o estresse oxidativo, né, que se forma nas pessoas. Então, o que é isso, né? Nosso estresse oxidativo começou a falar aquelas palavras difíceis, né, que pesquisador, que cientista costuma falar. Na verdade, é o seguinte: toda vez que as pessoas estão doentes ou que elas estão passando por algum tipo de estresse, a gente tem um desequilíbrio de algumas moléculas no nosso corpo e esse desequilíbrio ele pode trazer algumas outras doenças, tá? Então a gente chama de um estresse oxidativo, que são radicais que se formam em desbalanço no nosso corpo, para tentar falar uma linguagem mais simples. E o N-acetilcisteína, ele consegue diminuir esse estresse e trazer esse balanço aí no estresse oxidativo. Por isso que é uma molécula que acaba tendo duas funções, né? Tanto nessa parte bacteriana, quanto também na melhoria, na diminuição do estresse oxidativo, e com isso o próprio corpo, digamos assim, como a gente está falando aí nos seres humanos, depois eu vou levar para a planta, né? Ele vai conseguir reagir melhor àquele estresse, porque ele está sofrendo, porque essas moléculas, né, do estresse oxidativo estão agora em equilíbrio. Dito isso, Felipe, eu vou voltar um pouco agora na minha pesquisa para depois dizer como que eu cheguei no uso dessa molécula para a agricultura. Na verdade, esse projeto, esse trabalho, ele começou na época do projeto Genoma da Xylella fastidiosa. Xylella fastidiosa é uma bactéria que causa doença em citros. Se vocês lembrarem, lá atrás era uma doença muito séria nos citros, que a gente chama de clorose variegada dos citros, ou amarelinho.
ela começou a causar uma doença muito séria nos citros no final da década de 90 e início dos anos 2000. E aí a FAPESP, né, que é o órgão de financiamento de pesquisas aqui do estado de São Paulo, ela fez um programa para a gente sequenciar o genoma dessa bactéria, saber quais são os genes que essa bactéria tinha, né, para a gente tentar descobrir qual era o mecanismo que ela causava doença nas plantas. E por que foi escolhido isso pela FAPESP, né? Porque a citricultura ela é muito importante para o país. Como vocês sabem, né, o país hoje, né, e já era já muito importante desde aquela época, ele é o principal, né, responsável pela produção de suco de laranja no mundo. Hoje, cerca de aproximadamente 80% de todo o suco de laranja consumido no mundo vem do Brasil. E a maior parte dessa produção é em São Paulo. E essa bactéria estava aí, né, dizimando os pomares, então a FAPESP lançou esse projeto, que era o projeto Genoma da Xylella. Ele foi tão importante, Felipe, que foi capa da Nature, a gente publicou esse trabalho no ano 2000, e foi capa da revista Nature, que é uma das revistas principais científicas do mundo. Né? Então, isso foi muito importante. Então, foi uma pesquisa básica, né? Então, né, descobrir o genoma, entender o genoma. Então, depois veio a pergunta, né? E aí? Você já tem o DNA, já tem o genoma, mas como vai trabalhar para curar ou para trazer algumas alternativas para conseguir diminuir o dano dessa bactéria, né? Então, daí eu comecei a estudar o que a gente chama de genoma funcional, ou seja, qual a função desses genes, que também foi apoiado pela FAPESP na época. E, rapidamente, a gente começou a descobrir que os genes e as proteínas que essa bactéria usava para colonizar as plantas de citros, porque essa bactéria coloniza os vasos, né, do xilema, que é o que leva água e nutrientes da raiz para a parte aérea da planta. Ela colonizava esses vasos, entupia esses vasos de uma forma similar às bactérias que também causavam doenças em seres humanos. Né? As proteínas eram similares, a forma que ela grudava, a bactéria que a gente chama biofilme, as proteínas que elas usavam para isso, muito parecida com bactérias de humanos, de seres que causam doenças em seres humanos. Daí foi quando a gente começou a pensar, bom, se o mecanismo de patogenicidade é tão parecido com essas que causam doença em seres humanos, o que é utilizado, né, nos humanos, seres humanos, que a gente possa trazer para a agricultura? Isso parece simples quando a gente pensa assim, mas na verdade era um gargalo, né? Por quê? Primeiro, custo, né? Então não é toda molécula que é utilizada em seres humanos que você pode levar para a agricultura. Por quê? Porque seres humanos você gasta o que for necessário para ficar bem. E na agricultura não, tem que ser algo que seja economicamente viável para o produtor, porque ele tem que aplicar aquela molécula, né, aquele composto, e ele tem que ter lucro. Muito bem. A gente tem ainda para destrinchar um pouquinho sobre essa última etapa, digamos assim, da sua pesquisa para a nossa audiência, mas a gente precisa chamar um rápido intervalo. Então, eu vou pedir para você segurar esse restinho do seu raciocínio aí para a gente poder destrinchar logo na volta do intervalo, tá bom, Alessandra? Aí eu peço para a nossa audiência. Perfeito. Eu peço para a nossa audiência, então, aguardar só um pouquinho, porque o nosso intervalo é super rapidinho e a gente volta já com o nosso Frutas SA. Estamos de volta com o nosso Frutas SA e hoje conversando com a pesquisadora Alessandra, que já está com a gente aqui para continuar esse nosso bate-papo. E ali no primeiro bloco, a gente estava acompanhando, né, ela explicando como foi feita, de fato, a pesquisa, as etapas, né, de tudo, até ela chegar, de fato, nesse resultado que levou à premiação. Vou passar a palavra para você, então, concluir então, o seu raciocínio ali, que a gente estava conversando no primeiro bloco. Alessandra, você estava já chegando ali na última etapa, digamos assim, né, para explicar para a gente. Oi, Felipe. Então vamos continuar, né, a explicação. Aí a gente começou a pensar, né, o que era utilizado, então, na saúde humana, que controlasse essa bactéria e que a gente também pudesse usar na agricultura. Só que tem aquele gargalo, né, que a gente estava conversando, que é em relação à parte econômica. Então, teria que ser uma molécula que fosse barata, que o produtor conseguisse colocar no campo, nas plantas,
e depois, quando ele colhesse os frutos, ele tivesse o ganho, né, econômico, obviamente, que fosse economicamente para ele viável ter lucro, mesmo colocando, né, esse produto. Então, isso é algo na agricultura que ele tem que ser pensado, né? A gente precisa de alternativas sustentáveis, mas que sejam também economicamente viáveis para o produtor, que possa ser escalonável. E o outro ponto era esse, a questão da sustentabilidade. Não é toda molécula que é utilizada na saúde humana que pode ser colocada no meio ambiente. Então foi aí que a gente chegou no N-acetilcisteína. Por quê? Porque essa molécula, ela é, na verdade, um análogo de um aminoácido, que é a cisteína, que o aminoácido é utilizado normalmente nas proteínas, né? Então, a gente já precisa desse aminoácido, né? E além disso, ele também é encontrado naturalmente em alguns vegetais, né, como alho, cebola, brócolis, tem alguns que ele é naturalmente encontrado. Então foi aí que a gente começou toda uma pesquisa utilizando essa molécula, que ela é economicamente viável, é possível ser utilizada na agricultura, era escalonável e era sustentável, né? Então poderia ser utilizado porque além de ser bom, seria bom para as plantas, ela também traz aí benefícios, né, para a planta e para todo o ecossistema. Bom, e hoje a gente tem aqui, né, um programa nichado, digamos assim, voltado mais para o público da fruticultura. E aí eu queria saber o seu envolvimento e a aptidão dessa ferramenta ou dessa tecnologia, dessa inovação, né, que você traz para a gente, justamente para a citricultura, né? Você tem um trabalho já, esse trabalho foi direcionado de fato para a citricultura? Sim, sim, esse trabalho ele foi direcionado para a citricultura, né, no início, que foi para essa bactéria, para a Xylella fastidiosa, que era o amarelinho. Depois, quando a gente começou a estudar mais essa molécula, a gente viu que ela pode ser aplicada para qualquer bactéria, porque as bactérias elas usam essas proteínas para aderir entre elas, para aderir com a própria planta, né, que são proteínas que a gente fala de adesão, né, para ela grudar ali uma na outra e grudar também na planta. Então, ela teria essa propriedade, né, de tentar desestruturar esses biofilmes, mas o mais bacana, né, dessa molécula é que ela diminui o estresse oxidativo. Então, uma vez que ela diminui o estresse oxidativo da planta, a própria planta consegue se defender melhor, né, dos estresses que a gente chama tanto por patógenos, como também outros estresses, né, períodos de estiagem, alguns outros tipos de estresse que a planta sofre. Então, foi estendida para outros problemas, né? E aí chegamos, né? Fizemos vários estudos, publicamos vários artigos em revistas internacionais, inclusive está tudo aí disponível, né, para os leitores. E aí veio o outro gargalo, que é a transferência dessa tecnologia, né? Porque acho que todo cientista tem essa dificuldade. Uma vez que a gente chega a algo inovador, como que a gente vai escalonar e transferir isso para que isso chegue de fato ao produtor? Então, esse foi um outro gargalo que nós enfrentamos, né? E que conseguimos e ainda estamos trabalhando nisso, que é através de startup, né? Então, teve uma startup que foi aberta, foi até uma ex-aluna minha que abriu essa startup. Teve também o apoio da FAPESP dentro de um programa que a FAPESP tem que chama PIP, né, que é o Programa Inovativos e Pequenas Empresas, e ela apoia, né, essas inovações através de startups para tentar chegar aí no produtor. Então, essa minha ex-pós-doc abriu uma startup, foi a primeira, também uma mulher, né, foi a primeira startup, inclusive, do Instituto Agronômico. Hoje temos outros, mas foi um trabalho muito pioneiro, né, tanto para a gente como para o nosso instituto na época. E hoje ela está aí com essa startup, nessa transferência da tecnologia. Tem muito a ser melhorado, mas já tem muita coisa aí boa para ser apresentado aí para os produtores, né, com resultados muito positivos aí no campo. Eu vou resgatar aqui um gancho que ali mais cedo você estava respondendo e me ficou na minha cabeça sobre as vantagens em relação à sustentabilidade também que essa tecnologia, essa inovação aí pode trazer. Eu fiquei aqui pensando se essa N-acetilcisteína, né? Se eu falei certo, eu não estou familiarizado com o Cisteína, termo. Cisteína, isso. Bom,
NAC. Se ela pode ser considerada É uma ferramenta. NAC, a gente chama ele de NAC. NAC, pronto, vai ser mais fácil para mim então. A NAC, ela pode ser considerada aí uma ferramenta para reduzir o uso, por exemplo, de defensivos químicos e de fato aumentar a sustentabilidade no campo. A gente consegue afirmar isso então? Olha, Felipe, esse é um tema muito bacana que eu acho legal você trazer, porque é o seguinte, para a gente produzir em larga escala, né, é muito difícil a gente sair completamente do químico, né? Mas o que a gente precisa trabalhar na ciência, na pesquisa, são alternativas para a gente diminuir, né? Então, realmente, o NAC ele é sim uma alternativa, né? Na verdade, eu falo que ele nem ele é uma tecnologia a mais para a gente colocar nesse manejo, né? E trazer mais sustentabilidade ao setor. Né? Então, a gente pode, por exemplo, tá? Digamos que a gente intercale o NAC com algum químico, a gente já está tirando aí, por exemplo, 50% do químico. Né? E isso é muito importante. Claro que cada doença é uma doença, cada cultura é uma cultura. O que eu estou falando aqui é de uma forma geral. Então, o que a gente vê é uma ferramenta sustentável para ela ser inserida no manejo para aumentar a sustentabilidade no manejo de pragas e doenças hoje na agricultura. Né? Então, assim como tem algumas outras que estão entrando aí no setor, como biológicos e tantos outros, que é importante, tá? Então, a gente só precisa entender aonde colocar, como colocar, né? E também ter pesquisas sérias para que mostre que aquilo realmente funcione. E não deixe que outras, né? A gente fala assim, oba-oba, né? Na agricultura, sem muita pesquisa e tal, que acaba colocando, né, no campo, aí às vezes não funciona, e quando não funciona, atrapalha todo o projeto de pesquisa dos que funcionam. Né? Então, assim, a gente precisa realmente trabalhar com seriedade para trazer alternativas para o manejo integrado de doenças, para que a gente diminua os químicos e tenha um controle mais sustentável. Eu acho que a gente tem que fazer um balanço aí, né, das ferramentas que a gente tem para que a gente consiga produzir alimentos de forma segura e para todos. Uhum. E, por curiosidade, esse tipo de inovação que você traz, né, que você desenvolve aí com o seu trabalho, já está disponível para o produtor rural, por exemplo, ou ainda está numa fase de validação? Qual o estágio, enfim, dessa tecnologia? Na verdade, ela está disponível, tá? Então, assim, essa startup, ela também fez uma parceria, né, com uma empresa para escalonar. Então, ela tem alguns produtos aí que está disponível para o produtor avaliar e comprovar a eficácia, também para avaliar a concentração, como colocar, porque cada estágio de doença da planta é um estágio que tem que ser avaliado. Então, às vezes, se o estágio da doença já está muito avançado, aí muitas vezes a gente nem indica mais a aplicação, porque pode ser que não tenha um retorno. Mas quando você tem aí uma condição ainda intermediária, a gente tem visto bons resultados, com os produtores fazendo colheitas, valendo a pena aí o uso. Então, cada caso tem que ser estudado para ver exatamente como colocar, para que vale a pena o produtor investir e ter o retorno financeiro depois. Tá? Mas sim, a gente já tem. Aí é por isso, inclusive, Felipe, desse prêmio, né? Porque a gente tem uma coisa que vem lá da pesquisa básica, tem toda uma história, várias publicações. Eu tive alunos que defenderam, né, trabalhos com isso, defenderam seus mestrados, enfim. Essa própria, hoje que está com a startup, ela foi a minha pós-doc, trabalhou com isso. Então, a gente tem toda uma história até de fato a gente chegar na transferência da tecnologia. Então, todos os elos da cadeia, eles estão bem conectados. Né? Então, por isso que a gente, claro, tem muito ainda a fazer, viu, Felipe? Muito. A gente pode aí melhorar a forma de aplicação, trazer nanotecnologias. Hoje, cada vez mais você vê que a ciência vai trazendo outras possibilidades de aplicações mais inteligentes. Então, a gente está trabalhando nisso para a gente ter uma melhoria contínua. Né? Essa é a nossa ideia. Mas, sim, a gente já tem, né, alguns produtos que já podem ser utilizados aí para o produtor e que ele próprio faça avaliação do custo-benefício dessa aplicação.
É, com certeza, né? O trabalho acadêmico e trabalho de ciência, de pesquisa, nunca tem um ponto final, né? São sempre vírgulas ali, porque é um trabalho contínuo, de atualização sempre, né? Eu quero aproveitar aqui, a gente já está quase chegando aqui no fim do nosso programa, deixar uma pergunta direcionada para quem está nos assistindo e que tem vontade, de fato, de investir em pesquisas, novos cientistas que estão nos assistindo. Na sua avaliação, que eu sei que você também trabalha na formação desse pessoal, quais valores, habilidades você considera hoje essenciais para preparar essa geração de pesquisadores aí que está chegando para a gente no mercado? Olha, Felipe, uma das coisas que eu sempre falo para todos, a primeira coisa é ter conhecimento, né? Então a gente precisa realmente ter muito conhecimento daquilo que a gente está estudando e trabalhando. Um outro ponto que eu sempre falo para minha equipe é ter ética, né, em tudo que a gente faz, e perseverança. Eu acho que principalmente para a mulher e que trabalha na agricultura, né? Então a gente tem que ter muito conhecimento e perseverança para que a gente continue sempre avançando. E uma habilidade muito importante que eu falo sempre para a minha equipe é a comunicação, né? Então a gente precisa saber comunicar para a sociedade que aquilo que a ciência faz chega sim até ele, né? Então acho que no momento que a gente trabalha nisso, a gente começa a ser mais valorizado pela sociedade. Então isso também eu acho que é algo muito importante para os cientistas que estão aí trabalhando com pesquisa, se preocupem em saber comunicar com a sociedade para que ela valorize o trabalho da ciência, porque ela tem essa certeza que tudo que a gente faz, seja qual for a área da ciência, chega até eles, né? Então, por exemplo, a laranja o suco da laranja que você toma, o feijão que você come, pensando na área agrícola que eu trabalho, tudo tem ciência por trás para que a gente consiga oferecer os alimentos, apesar de todos os problemas que a gente tem na agricultura. Haja vista agora as mudanças climáticas tão faladas. Imagina como é a parte agrícola. Se a gente não tiver ciência trabalhando para que a gente consiga produzir, apesar de todos esses problemas, não teria alimento disponível. Então, acho que essa questão de comunicar também é uma coisa que o cientista precisa, né, ter isso nele, para que ele sensibilize a sociedade, para que ele enxergue o valor da ciência no dia a dia de cada um. Muito bem, Alessandro. Eu quero, olha, agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente, viu? Muito importante esse canal aberto de diálogo para a gente trazer para a nossa audiência um pouquinho de tudo isso que está acontecendo, digamos assim, nos bastidores da ciência, né? Para que o pessoal vê muitas vezes aplicado no campo, mas o pessoal às vezes não tem noção do trabalho que é desenvolvido lá na origem, na outra ponta, que é o trabalho que vocês desenvolvem. Então, parabéns pelo trabalho realizado, parabéns pela premiação também, pelo reconhecimento, viu? E saiba que o canal está aberto para você voltar aqui e trazer esses assuntos, outros assuntos também, para a gente colocar em debate para a nossa audiência, viu? Muito obrigado mais uma vez. Tá ótimo, Felipe. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigada, né, por me trazer aqui, para que a gente tenha essa oportunidade aí de apresentar um pouquinho do que a gente faz. Mas espero realmente voltar em outras vezes, né, para a gente apresentar aí outros trabalhos que a gente vem desenvolvendo. Muitíssimo obrigada. Com certeza, voltaremos a conversar, viu, Alessandra? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. E a você que está em casa nos assistindo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia com a gente até aqui. A gente se encontra ao longo da programação. Até a próxima. Tchau.